A paz do Senhor Jesus, meus amados. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade desse dia estarmos transmitindo a poderosa palavra de Deus e agradecer a todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal, que tem me apoiado neste trabalho, que tem sido uma bênção para este canal, e com a colaboração de todos, nós estamos divulgando a poderosa palavra de Deus, e assim a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas com o apoio de vocês. Então eu quero agradecer de coração a todos e que tem compartilhado e tem dado o seu like, né, o seu joinha para fortalecer o canal, e assim nós juntos continuamos fazendo a obra de Deus. Amém? Eu quero também fazer um convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal, venha fazer parte também dessa grande equipe missionária da divulgação da palavra de Deus, e é de graça. Só basta você clicar ali onde está escrito inscrever-se e compartilhe com mais pessoas. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus, e a recompensa virá do Senhor para todos nós. Amém? Eu conto com a colaboração de todos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu tenho aqui uma mensagem da parte do nosso Deus. O Senhor colocou no meu coração esta palavra para estar ministrando aqui nesse dia, e o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração, até os nossos pensamentos, né? E então nesse dia Ele colocou essa palavra no meu coração para nós estarmos aqui então transmitindo para todos que vão ouvir esta mensagem. Amém? Encontra-se no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo número 3, a partir do versículo 14, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos e amados irmãos e amigos, esta mensagem, uma palavra realmente meio dura, rigorosa. Aqui o Senhor estava direcionando esta mensagem para a igreja de Laodiceia. Quando Jesus então revelou numa visão ao apóstolo João lá na ilha de Patmos que ele enviasse as epístolas, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor.
Então, uma das cartas, a terceira carta, foi direcionada à igreja de Laodiceia. Esta igreja de Laodiceia era uma igreja que se encontrava na presença do Senhor, aos olhos de Deus, como uma igreja morna. Ela não era nem fria nem quente. Ou seja, esta mensagem o Senhor está direcionando para aqueles que ainda estão na dúvida, que ainda não tomaram uma decisão de se firmarem na presença do Senhor, que aos olhos de Deus não estão servindo a Deus corretamente, mas pela sua autossuficiência, quando as pessoas então se acham suficientes, que não necessitam de Deus, e começam então a servir a Deus de qualquer maneira, ou achando que está correto, que está correta, e não está. Assim era a igreja de Laodiceia. Ela ficava na dúvida, ou seja, ficava ali no meio termo, não decidia se servia a Deus ou não servia, se desligava do mundo, se separava do mundo e servia a Deus, ou se continuava ainda servindo ao mundo e servindo a Deus. E a palavra de Deus diz lá na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, lá o Senhor fala sobre a pessoa amar o mundo mais do que amar a Deus. Então ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama Deus, ama o mundo, não ama a Deus. A palavra de Deus é bem clara quando o Senhor diz que nós temos que nos separar do mundo para servirmos somente a Deus. Temos uma vida separada e consagrada somente a Deus. Lá em Hebreus 12, 14 diz: e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está falando sobre a nossa separação, ou seja, a separação da nossa vida espiritual, separada para Deus, consagrada somente a Deus, tendo uma vida separada deste mundo, este mundo corrupto, este mundo infestado pelo pecado, este mundo corrompido, um mundo que só traz escândalos, um mundo que a cada dia o inimigo está investindo para tirar as pessoas da presença de Deus, para fazer com que as pessoas amem este mundo, amem as coisas deste mundo e deixem de amar a Deus. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus e a sua palavra. Amar a Deus é servir a Deus com uma vida consagrada a Ele. Ter uma vida separada deste mundo, separada somente para Deus. Não podemos ficar dividindo a nossa vida espiritual, achando que Deus se agrada, achando que Deus está se agradando da nossa maneira de servir a Ele. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós vimos aqui no capítulo 3 do Apocalipse,
falando sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. Uma igreja que, se ela fosse fria, o Senhor então esquentaria. O fogo do Espírito Santo desceria sobre essa igreja. Então aquecia os corações frios para que viessem a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para que viessem os irmãos desta igreja, viessem a louvar a Deus de coração, fervorosamente, para que houvesse um reavivamento nesta igreja. Por quê? Porque se ela fosse fria, o Senhor esquentaria. O Espírito Santo faria esta obra nesta igreja. Mas essa igreja não era fria. Ela era morna. Uma igreja que já foi avivada, que já havia sido avivada, mas deixou de servir a Deus como Deus quer que nós o sirvamos. Aí ela se tornou uma igreja morna. E a palavra de Deus é bem clara. Ele diz, versículo 15, a partir do versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Versículo 19. Olha o que Deus está falando aqui. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele não se agrada daquele que é morno. Antes fora frio, porque sendo frio, o Espírito Santo vai aquecer. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida do crente que é frio, e ele vai esquentar, vai reavivar. Ou que seja quente. Aleluias. Mas quem não é nem frio nem quente, mas é morno, a palavra de Deus está dizendo aqui. O Senhor está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, será rejeitado por Deus. Deus não se agrada daquele que fica na dúvida, daquele que fica adiando a sua vida, o seu conserto para com Deus, sendo que nós estamos vivendo no último tempo, que muito em breve o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, buscar aqueles que um dia entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor de suas vidas, e que levaram a sua vida a sério, a sua vida espiritual, que tomaram uma decisão na sua vida de ser fiel a Deus até o fim, perseverando na fé até o fim.
No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, então, ele virá para buscar a esses que perseveraram até o fim, que foram fiéis a ele até o fim, que não negaram a sua fé no Senhor Jesus, que não deixaram de servir a Deus de coração, permanecendo fiel a ele até o fim. Mesmo sabendo que o Senhor Jesus muito em breve virá, ainda existem servos de Deus, servas de Deus, que estão nesta situação como estava a igreja de Laodiceia, morno, estacionou-se no tempo, se conformou com o mundo, se acomodou. E olha que Deus tem falado, Deus tem usado os seus vasos para transmitir a sua palavra. Deus tem corrigido, tem alertado, tem despertado e tem exortado. Com uma palavra como esta, nesse dia, uma palavra dura, uma palavra rigorosa, quando fora direcionada para a igreja de Laodiceia, que se encontrava nesta situação. Foi necessário que o Senhor inspirasse o apóstolo João para escrever esta carta e enviá-la à igreja de Laodiceia, antes que fosse tarde demais, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o amanhã. Ele sabe como nós estaremos amanhã, como a nossa vida espiritual se encontrará no dia de amanhã. O Senhor sabe. Por isso que o Senhor fala conosco desta forma. É por isso que Deus usa os seus vasos, os seus profetas, ministros do Evangelho, para transmitirem essas mensagens vindas de Deus para os vossos corações, para que não seja tarde o vosso conserto para com Deus, para que você possa despertar do sono. A palavra de Deus, aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus diz: e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O Senhor está dizendo: desperta-te, tu que dormes. Não ouvistes a minha palavra? Quantas e quantas vezes falei contigo? Quantas e quantas vezes usei o meu vaso, o meu servo, para transmitir a minha palavra? Eis que a noite é passada e o dia é chegado. É hora de despertarmos do sono profundo. É hora de abrirmos os nossos olhos para a realidade. Estamos vendo o mundo caminhando cada dia mais para o pior.
Deste mundo não devemos esperar nada, nada de bom. A cada dia nós vamos nos decepcionar com este mundo. Nada virá para o nosso bem da parte do mundo, mas da parte de Deus sim. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa para todos aqueles que ouvem a sua voz e que obedecem à sua voz e à sua palavra. Então aqui nesse dia, o Senhor trouxe esta mensagem para que você abra os seus olhos, para que você acorde do sono profundo, se desperte na presença do Senhor e ouça o que Deus fala aqui contigo nesse dia. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando aqui nesse dia. Abra os teus ouvidos e ouça a voz do Senhor. Ouça o Senhor batendo na porta do seu coração. Ele está dizendo: abre a porta. Abra a porta do seu coração para que eu possa entrar. Para eu cear contigo e você comigo. Grandes bênçãos tem o Senhor para a sua vida. As promessas do Senhor é para serem cumpridas na sua vida. Mas você precisa obedecer ao Senhor e à sua palavra. Tomar uma decisão. Não permanecer na dúvida. Não permanecer como a igreja de Laodiceia. Morno. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te aquecer. Deixa o Espírito Santo te reavivar novamente, para que você possa estar de pé na presença do Senhor. Não deixe para amanhã esse concerto, porque amanhã pode ser tarde demais. O Senhor Jesus pode voltar hoje. A palavra de Deus, ela é infalível, é imutável. Ela não vai falhar. Ela vai se cumprir. O Senhor Jesus disse: muito em breve virei. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Breve virei. Eis que venho sem demora. Então aqui nesse dia, o Senhor trouxe esta palavra para você ouvir, para você guardar no seu coração, para você obedecer tudo aquilo que o Senhor falou contigo nesse dia. Não adie o seu concerto para com Deus. Faça esse concerto com o Senhor hoje, porque se o Senhor Jesus voltar hoje e você fizer esse concerto, você subirá com o Senhor. Deus vos abençoe e vos guarde. Guardem essas palavras nos vossos corações e tenham uma vida rica na presença do Senhor. Uma vida espiritual avivada,
uma vida espiritual rica na presença do Senhor. Meus queridos, eu estou encerrando esta mensagem e vou fazer aqui uma oração por todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal e também pelos enfermos, profetizando a cura, a bênção na vida daqueles que estão enfermos. Nesta oração, eu quero fazer um convite a você que ouviu esta mensagem nesse dia e se encontra nesta situação. Volte para a presença do Senhor. Reconcilie-se com o Senhor. Arrependa-te dos seus pecados, dos seus erros. E venha a se firmar novamente na presença do Senhor. Nesta oração, peça a Ele que te receba de volta, Ele vai te receber. Assuma um compromisso com Deus, antes que seja tarde demais. Nesta oração, não perca a oportunidade de você reconciliar com o Senhor e se firmar novamente na presença do Senhor. Amém? E eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, e se o Senhor Jesus voltar hoje, você possa também subir e ser arrebatado, ser arrebatada por Jesus. Amém? Então, nesta oração, aceite o Senhor Jesus nesse dia. Nesta oração, diga a Ele: Senhor Jesus, eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa-me os meus pecados e me dá a salvação. Amém? Você vai receber a sua salvação nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Amado Deus e amado Pai, abençoe, Pai querido, todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal. Abençoe suas famílias, seus lares, Senhor. Derrama a Tua graça sobre a vida de cada um, Pai amado. Dai graça, força a eles para vencerem todas as dificuldades, Senhor. Pai querido, eu oro também por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, acamados, Senhor. E aqueles que estão à espera de um milagre, que só o Senhor pode operar. Oh, Pai amado, eu creio no Teu poder, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. Só o Senhor pode operar milagres. Senhor, eu profetizo aqui a bênção e a cura agora, na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, receba o Teu servo, a Tua serva aqui nesse dia, Senhor. Ao ouvirem a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, estão se reconciliando contigo, meu Pai. Receba eles de volta, Senhor. Perdoa seus erros, seus pecados. Dai graça a eles, força, para vencerem todas as dificuldades, Senhor. E acrescenta fé na vida deles, para eles permanecerem firmes na Tua presença, Senhor, até o fim. Pai querido, Pai amado, esse nosso amigo, esta nossa amiga, Senhor, que também ouviram a Tua palavra nesse dia, Senhor, estão aceitando o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa seus pecados, dai graça, força a eles também, para vencerem todas as dificuldades, Senhor, e conserva eles firmes na Tua presença até o fim, Senhor, para que eles sejam também arrebatados pelo Senhor nesse grande dia, a qual o Senhor virá para buscar os Teus escolhidos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos e amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus abençoe a todos que nesse dia
dispensar a sua atenção para ouvirem esta mensagem. Que Deus vos abençoe e guardem esta palavra nos vossos corações, e que Deus continue dando graça, força para cada um, para que vocês possam vencer todas as dificuldades. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Nós teremos um novo encontro marcado para um novo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe.